Olá, este grupo é composto por Matheus Paulúcio, Heitor Carminati e eu, Elaine, e iremos falar sobre os fungos micorrízicos. Primeiramente, eles são fungos que atuam como extensão da planta. A relação entre esses organismos é uma relação mutualística, porque o aumento da capacidade de absorção de nutrientes é promovida pela interação dos fungos micorrízicos com as espécies vegetais, além de aumentar a capacidade de sobrevivência das plantas no solo. Já a planta, ela fornece energia para o fungo. Os fungos micorrízicos, eles podem ser divididos em dois tipos. Estes são os ectomicorrizos e os endomicorrizos. Os dois fornecem nutrientes para a planta, mas os ectomicorrízicos, eles se desenvolvem na parte externa da raiz, enquanto os endomicorrízicos, eles se formam mais no interior das raízes. Eu sou o Heitor, vou falar um pouco sobre os ectomicorrizas. Como vemos no slide aí, eles são praticamente sempre encontrados em carvalhos, pinheiros e arbustos que são predominantes em regiões temperadas. E também nas plantas onde não ocorre esse tipo de associação, os pelos das raízes geralmente estão sempre ausentes e suas funções são desempenhadas pelas hifas dos fungos. As ectomicorrizas são formadas na maioria das vezes por basitomicetos, incluindo gêneros de cogumelo, mas algumas envolvem associações com ascomicetos, inclusive trufas. As endomicorrizas, que tem três tópicos sempre mais importantes desse tipo dos fungos, que elas são mais encontradas que as ectomicorrizas, ocorrendo aproximadamente 80% das plantas vasculares, ela predominantemente em fungo do filo Zygomicota, e a característica mais marcante desse tipo de micorriza é que ela coloniza a célula da planta tanto internamente como externamente. E o fungo componente dessa associação é um zigomiceto, e esse fungo penetra nas células corticais da raiz da planta, onde forma estruturas muito ramificadas. As endomicorrizas são frequentemente chamadas de fungos micorrízicos arbusculares, cujas hifas se estendem pelo solo por vários centímetros, aumentando significativamente a quantidade de nutrientes essenciais e fosfato necessário ao desenvolvimento da planta. E a micorriza arbusculares são uma das mais usadas com esse fungo no meio da agricultura. Elas caracterizam-se pela formação de estruturas únicas, como arbúsculos e vesículas por parte de fungos do filo Glomericota. Um fungo de micorriza arbuscular ajuda nas plantas a absorver nutrientes como fósforo e micronutrientes do solo. Crê-se que o desenvolvimento dessa simbiose teve um papel crucial na colonização inicial da terra firme pelas plantas e na evolução das plantas vasculares. Dizem que é mais fácil listar as plantas que não foram micorrizas do que aquelas que o fazem. E essa simbiose é uma reação mutualística altamente evoluída entre fungos e plantas. E a mais prevalente forma de simbiose vegetal que se conhece, sendo encontrada em 80% das famílias de plantas vasculares dos nossos dias. Se tratando de fungos micorrízicos na agricultura, probióticos é o nome utilizado para o organismo vivo que auxilia o outro para a recomposição biológica, já que eles auxiliam restabelecendo o equilíbrio microbiano da planta cultivada em condições de estresse biótico. Neste exemplo, a planta ela será utilizada com a finalidade de que ela tenha um melhor desenvolvimento. A planta será cultivada, mas após um tempo, a água será cortada e ela será submetida ao estresse hídrico. Isso pode ser visto já no sexto vasinho do slide. A partir daí, o fungo ele se junta com a planta para procurar água. A planta ela volta a receber água, mas logo depois a água será cortada novamente. Desta vez, os fungos que já estão ligados com as plantas, eles irão produzir esporos. Mesmo que os fungos eles morram, eles ainda deixarão descendentes. Como vocês podem ver no slide, no primeiro estresse hídrico, a colonização é favorecida. Já no segundo, a multiplicação do fungo é favorecida. Como resultado, o solo ele fica cheio de esporos e se torna favorável para a ação de micro-organismos com ação benéfica para o desenvolvimento das plantas. Esta pode ser uma alternativa para a redução do uso de insumos na agricultura. Eu sou o Matheus, eu vou falar sobre os efeitos nutricionais e a importância ecológica das micorrizas, né? Bom, os efeitos nutricionais, eles são mais evidentes, né? Como na figura aí está mostrando,
o da direita e o da esquerda. São bem aparentes, né? Eles são também consistentes daqueles atribuídos às micorrizas que estão relacionados diretamente ao crescimento, né? E à produção das plantas. Bom, e resulta da ação direta do fungo na absorção dos nutrientes e indireta fixação biológica de nitrogênio, na mineralização e solubilização de nutrientes da rizosfera. E também como modificações na translocação, partição e eficiência desses nutrientes. Eles apresentam uma significativa importância e que isso torna imprescindível a distinção, né? A distinção entre as espécies para poder fazer a aplicação do seu potencial. Bom, a utilização das técnicas moleculares pode ser útil para esclarecer a identidade e variabilidade dos fungos em ambientes nativos e degradados. Uma vez que os estudos, né, sobre as ocorrências desse FMA, que são a identidade e variabilidade dos fungos, em ecossistemas impactados no Brasil, eles são escassos, né? Mas sempre é importante conhecer os FMAs que ocorrem nas regiões impactadas, para aí fornecer informações, né, sobre as espécies tolerantes e as condições de estresse. Bom, aqui tem um exemplo, né, na figura ao lado, uma planta, ela tem o fungo e a outra não. Essa aqui, o solo, ela está com um volume menor, nessa área mais clara, na verdade, né, ao lado das raízes, ela está sem o fungo. Na da direita, que a abrangência do solo, né, que o fungo ele pode exercer sua função, ela está com uma abrangência maior, né? E nessa lupazinha está fazendo a representação da estrutura fúngica no tecido da raiz da planta. Bom, por aqui encerramos nosso trabalho e obrigado e tenha um bom dia ou boa noite.